Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Cassete Estragada. Eu sou Adriano Viçoso, do Cabo Cinético, e comigo tenho Álvaro Cunha, do Sem Bilhete. Olá, mais um! Hoje estamos aqui mais uma semana. Nós temos conseguido publicar um por semana, isso é bom. No início a falares, parecias um padre na missa. Nós estamos aqui mais uma semana, reunidos. É mesmo isso, Adriano. Estamos aqui mais uma semana e hoje vamos falar do Para Além da Lua, ou Over the Moon. E o que é que este filme te diz, Adriano? Foi giro. Basicamente é a primeira longa-metragem do Glenn Keane, que é um animador bué importante. Tipo, para quem se calhar não sabe, ele basicamente trabalhou na animação da Pequena Sereia, da Bela e o Monstro, Aladdin. Pocahontas, Tarzan. Ele fez muita coisa. E uma curta-metragem. O filme realmente tem muitos elementos que fazem lembrar Disney. Em termos de animação e visuais, tipo, está giro, tu notas que há ali aqueles detalhes que se calhar só um animador com mais experiência iria... Eu acho que ele também brincou com muitos estilos de animação. E isso sim, é fixe. Sim. Mas tu já reparaste também o comportamento dos personagens? Eu senti que cada um parecia real. A forma como o pai se mexia, a forma como a mãe se mexia, como eles olhavam uns para os outros e tipo faziam pequenos gestos. Se calhar em animações menos cuidadas isso não transparece tanto, mas naquela, principalmente na primeira metade, que é a metade que é mais focada na família, notou-se muito as ligações interpessoais através dos gestos entre os personagens. Então e tu, Álvaro, o que é que achaste? Eu gostei de partes do filme. Ou seja, gostei muito da animação, gostei muito de quando, por exemplo, na fase inicial, quando estão a contar a história da Mulher da Lua, usarem uma animação 2D mais tradicional, para mim prova que essa parte ainda não perdeu a magia. Ou seja, eu acho que o realizador soube usar bem esses vários estilos de animação. Eu não pensei muito sobre isso que tu falaste, na movimentação dos personagens, na forma da interação, mas agora que eu estou a visualizar na minha cabeça o filme, se calhar até dou mais valor a isso, e se eu alguma vez o ver novamente, provavelmente eu vou tentar ter mais atenção a esse aspecto. Essa parte da animação 2D, por acaso, o que me entristece um pouco do filme é que, apesar de ter bons visuais, há muitas partes do filme em que os desenhos pareceram um pouco para o genérico. Eu estava a olhar para aquilo e sempre que apareciam os segmentos de animação 2D, o filme parecia mais mágico, de certa forma. Sim, mas isso também, eu acho que também tem muito a ver com a escolha de como, ou seja, a modelagem e o 3D em si, neste preciso momento, ainda possui muita mais limitação do que o desenho 2D. E é estranho pensar nisso, porque supostamente temos mais um eixo, ou seja, temos mais material para trabalhar, mas acho que se trata acima que esse é o principal problema. Tu tens tanto por onde trabalhar que acabas por tentar simplificar ao máximo para poderes ter uma animação mais fluida. Ou seja, as cabeças têm apenas diferenças no tamanho e na forma como está o cabelo. Sabes o que é que me fez lembrar as diferenças entre as partes a 2D e as partes a 3D? O quê? Faz-me basicamente lembrar o Pokémon, o primeiro filme em 2D, e o remake que há agora em 3D. Sabes que eu não consegui ver, eu acho que não consegui ver isso. Pois, eu também não, porque lá está, não é que a animação 3D seja má, mas parece que não está, parece que aquele tipo de história não está a voar tão alto como podia por causa desse tipo de animação. Pelo menos na primeira metade, porque a segunda metade se calhar funciona melhor para o 3D. Sabes que eu acho que do género, nós acostumávamos a ver o 3D era na venda dos bonecos na televisão. Yeah. Então tipo dos brinquedos. Então tipo, parece-nos sempre um brinquedo. Sim, e se calhar eles também não têm a forma de polir as texturas que a Pixar tem, por exemplo. Sim. Isto se calhar também estou a ser um pouco nitpicker, porque pronto, nem toda a gente consegue ter os detalhes de um filme da Pixar, mas lá está, os filmes da Pixar normalmente são dos poucos que eu sinto que em 3D é que funcionam mesmo bem. Mas também há muita coisa que envolve o próprio estúdio, ou seja, quando falamos em Pixar ele tem anos de mercado, e mesmo o realizador ter estado
presente, isso não significa que, tipo, que tu tenhas um orçamento Pixar. Exatamente. E isso conta muito, ou seja, eu acho importante quando comparamos este filme com filmes da Pixar, é perceber que o orçamento não é assim tão grande. E claro. E acho que conseguiram fazer algo muito bom através disso. Mas lá está, houve várias partes que me desmotivaram no filme. Como ser previsível do início ao fim, não é? Ei, isso também é muito mau. Quando a mãe morre, eu já sei que vai haver que o pai vai encontrar uma mulher. Tipo, já se sabe. O filme parecia que estava a assinalar caixas de Disney. Eu sei que isto não é a Disney, mas mesmo assim parecia que estava a assinalar caixas, tipo a backstory trágica, cheque. Bonecos fofos, cheque. Por acaso, um problema meu com o filme é que nunca senti que havia realmente um perigo, percebes? Era tudo sempre muito cuddly, como algodão doce. Eu sinto que a minha experiência no filme, eu sinto que foi diferente da tua, só pelo facto também tu teres visto também através da versão original e eu vi a versão dobrada. Mais ou menos. Por acaso isso é uma história engraçada. Queres que eu conte? Conta. Ok, eu comecei a ver o filme em português. Mas depois eu decidi pôr na versão que eu calculava que era a versão original, chinês. Mas afinal não era a versão original era inglês. Como isto era uma coprodução américo-chinesa, sei lá, eu calculei que eles tivessem preparado os modelos para falarem como os atores chineses, os dobradores, aliás. Mas afinal não. Até fiquei bem desapontado quando comecei a descobrir que o realizador era o Glenn Keane, que a autora do argumento era a Audrey Wells. Eu pensava que isto era algo feito por uma equipa chinesa. E afinal, apesar de ter uma presença chinesa na produção, a equipa criativa, a maior parte dela, pelo menos, parece que foi americana. O que me faz muito lembrar o que a Disney já faz. Lá está. Tipo, pegar noutras culturas e adaptar à sua visão. Epá, eu não tinha pensado muito nisso. O facto de ser uma coprodução chinesa entre América e China, se calhar faria sentido ter, mesmo que fosse um filme falado todo em inglês, acredito que não seja difícil encontrar algum chinês que fala inglês na China, em termos de casting. Pelo que eu sei, eles têm atores americanos que têm ascendência chinesa, se não me engano. Mas não deixam de ser americanos. Eu acho que devem ter um ou outro chinês, mas, por exemplo, o John Cho é americano. Eles já têm atores asiáticos, mas são americanos, principalmente. Como é que ela chamava a mãe? Era ao pai? Tinha um diminutivo bué de giro. Isso por acaso não me lembro. Eu não me estou a lembrar disso, mas eu lembro-me que por acaso achei interessante. Talvez esse termo tivesse de alguma forma relacionado com a cultura chinesa. Mas por acaso é engraçado que em geral tem-se dito que este filme tem estado bastante fiel à cultura chinesa. Muitas das pessoas que se calhar às vezes até ficam um pouco chateadas com o que os filmes da Disney fazem, até parecem ter ficado satisfeitas com o que o Over the Moon fez. Este filme fez-me sentir algo que já não sentia desde o Doraemon. Como no Doraemon eu tinha boa vontade de comer dorayakis. E aqui eu fiquei com vontade de comer bolos. Mas os filmes japoneses, tipo os de anime, também costumam ter comida bem saborosa. Aí, o ramen na vida real, nos desenhos animados, no anime, parece muito mais apetitoso do que na vida real. Nota que eu não estou a dizer que o ramen é mau, simplesmente o aspecto em animação é bem mais apetitoso. Sim, e sabes que eu hoje estive ali a ver no Uber Eats se conseguia encomendar bolinhos da lua. Mas não encontro nenhum sítio que venda, pá. Vamos... Nota, quem estiver a ouvir isto é um negócio perfeito. Isto aqui é um serviço público. Quem nos puser aí, onde é que podemos ir comprar uns bolinhos da lua? Uma coisa que... Isto aqui também foi uma cena bué Disney. Os números musicais. Que por acaso as músicas até são fixe. Eu não sinto que em português funcionem. E eu como vi... Eu fui ouvir as músicas em inglês e de facto... para mim funcionariam melhor do que aquelas que eu ouvi em português. Mas eu também sinto que, imagina, a Netflix provavelmente não deu um orçamento para a dobragem portuguesa como dá, por exemplo, uma Disney. Então se calhar a adaptação da música também não foi assim tão trabalhada. E a mim chateou-me bué, vendo isto já há algum tempo que não vemos um musical em termos de animação. Por exemplo, a Disney agora com o Raya afastou-se disso.
Desde o Frozen 2 saiu há 3 anos. O Frozen 2 não, foi há 1 ano e meio. Já me estavas a fazer sentir velho, pá. Exato, mas eu tive um problema com as músicas e eu sinto que as músicas não ajudaram de todo eu a acompanhar o filme. Eu senti que havia musicais que estavam demasiado próximos de números musicais, ou seja, imagina. Sim. Tinhas um musical, depois trocavas o plano, trocavas a cena e começava um outro. Principalmente quando vão para a Lua, eu sinto que aquilo torna-se cansativo para mim. E essa parte aí custou-me a ver um pouco. Mas lá está, eu acho mesmo, se tivesse visto o filme original, que a minha experiência tinha sido um bocadinho diferente. Mas muitos dos problemas mesmo assim mantêm-se. Que basicamente a narrativa, a falta de originalidade. E outra coisa que ainda não falamos, por acaso, que a narrativa realmente, para mim, parece mais algo da Disney mesmo, mais ocidental. Eu não vi outros filmes de animação chineses, mas vi outros blockbusters chineses, tipo o Monster Hunt, atenção que não é Monster Hunter, é Monster Hunt, e a Sereia, que é um filme também bem engraçado. Eu não vi muitos blockbusters chineses, mas eu vi um vídeo do Cabo Cinético que recomendou uns filmes sobre blockbusters chineses. E de facto, algo que eu achei que era bastante idêntico aos filmes era a sua textura. E isto é difícil de explicar por voz, mas a textura do filme, a cor, parecia filme chinês. Não sempre, mas muitas vezes sim. Olha, eu reparei aqui numa coisa, ao estar a pesquisar sobre os dobradores. Eles são americanos e a maior parte deles nem sequer tem ascendência chinesa. Eles têm ascendência coreana. Será que foi simplesmente uma tentativa da América tentar chegar outra vez? Ou... Eu acho que sim. É uma coisa que me chateia, bué, que é... A América, nesse tipo de coisas, gosta mais de jogar pela carta de representatividade do que efetivamente representar. Eu senti que havia uma falta de mão original no estilo de narrativa. A direção da história foi muito o que o Glenn já fazia na Disney. E por isso, como também tem menos orçamento do que um filme da Disney, fez-me bem lembrar aquela altura, tipo nos anos 90, em que tinhas, por exemplo, o Don Bluth a fazer filmes que as pessoas pensavam que era Disney, mas não era. E alguns desses filmes, alguns são fixe, mas depois havia alguns filmes assim mais fraquitos, que parece que estão a tentar imitar a fórmula Disney, mas ninguém está a gostar tanto deles como os dos filmes da Disney. No ponto de vista da animação, e principal, mais do que a própria estrutura, a Disney é profissional em fazer musicais em animação, né? Sim, é difícil competir. É muito difícil a competição, ainda para mais para a estrutura que eles já têm, né? Pois, eu gostava era que... É assim, o Glenn Keane é grande animador, tem grande história e... Mas não achas também que a idade também possa ser uma influência? Ele está com 66 anos. Talvez. Eu acho mesmo é que eles precisavam de uma voz chinesa. Por exemplo, o realizador do filme Monster Hunt chegou a trabalhar no Kung Fu Panda. E realizou umas curtas-metragens do Kung Fu Panda. E eu até acho o Kung Fu Panda até bastante chinês. Em certas partes eu acho que até é interessante. Sim, aí acho que o realizador não deve ser. Mas lá está, há boas pessoas chinesas, mais do que qualificadas, que se calhar teriam tido uma voz um pouco mais única para este tipo de história. Por exemplo, o filme da Mulan também, eles usaram bem a carta de nós temos uma realizadora mulher para este filme sobre uma mulher. Isto estou a falar do live action da Mulan. Só que depois a realizadora é da Nova Zelândia. E apesar da China ter montes de realizadores a fazer blockbusters chineses, como é que não foram contratar esses? Foram contratar esta. Não é que eles não possam fazer um bom filme, como tipo Over the Moon é um bom filme, a meu ver, mas falta sangue novo, percebes? Algo para que a fórmula não seja só a continuação da fórmula, para que se traga algo diferente. Sim, alguma utilização para o estilo, ou seja, algo que não pareça ser só mais um. Algo que não pareça tão americano, basicamente. Porque tipo, os personagens secundários, os personagens de...
que é suposto criarem comédia, eles pareciam típicos da Disney, estás a ver? Ou típicos deste tipo de desenhos animados. Eu, quando tiver um filho, eu vou contar a história de que há um cão na lua que come a lua e come a lua e que a cospe todos os meses. Por acaso, a sequência inicial está interessante, mas a parte de ser demasiado clichê que também... Ou seja, também é verdade que com a idade nós vamos ficando cada vez menos tolerantes, mais intolerantes com aquilo que nós vimos. Sim. Vamos identificando mais erros, mais padrões, então tipo, precisamos sempre de estímulos de coisas novas para que nos façam continuar a ver. E aqui cria-se também o estigma de que será que a animação é para mim? Isso é uma boa pergunta, porque eu acho que tu sentiste isso um pouco no Soul. Eu não senti no Soul, mas senti neste. Eu senti que o filme era mais abebezado do que propriamente o que me apetecia ver, ou o que eu procuro já na animação, se é que isso faz sentido. Atenção que é o seguinte, eu não gostei do Soul, mas admito que o filme tentou ser adulto em vários aspectos, estás a ver? Sim. E no entanto, se calhar, é como tu dizes, se calhar eu senti que o filme não era para mim. E este filme que estamos a falar também sinto que não... Em parte estou-me a terminar a ver, entendes? Sim. Estou-me a terminar de ver o filme. Mas lá está, se calhar se nós também fôssemos adultos na altura em que saiu um filme como o Viagem até Eldorado, se calhar também teríamos sentido isso. Aí está um filme que eu vou adorar falar contigo, Adriano. Mas voltando aqui ao Over the Moon, é um filme giro, principalmente se calhar para se ver em família, eu acho. E a mensagem é bonita, né? Tipo, a vida continua. Sim, é daqueles filmes para te fazer sentir bem quando queres só algo para relaxar. Ainda por cima os visuais são fofos. É como algodão doce, basicamente. Visto como ela teve a ideia de fazer um foguete através de um TGV. A ganda Tony Stark. Nós ainda nem falámos, é do irmão mais novo dela. Ei, aquele que atravessa paredes. Eu lembro-me de ver isso em algum lado. E que joga ping-pong como um mestre. Ele não achaste irritante? Um bocadinho. Mas o propósito dele era ser irritante. Se tu sentiste que ele foi, quer dizer que o trabalho nesse aspecto foi bem feito. Epá, yeah. Mas por acaso eu senti que a relação dos irmãos podia ter sido um pouco mais interessante. Porque eles não passam assim tanto tempo juntos. Ele depois fica preso. Ele aparece no foguetão. Depois eles separam-se. E meio que ele só volta no início e vai atrás dela. Não houve tempo para criar um elo de irmãos. Entendes? Ou seja, eu não senti que havia um motivo para começarem a gostar um do outro. Talvez o facto dela ter percebido que é importante a vida seguir para a frente. No entanto, tipo, com uma relação que ainda estava no início, com o pai dela a juntar-se com uma nova mulher, isso possui várias camadas que se calhar deviam ter sido mais trabalhadas. Sim. Se calhar para dar mais alguma naturalidade àquilo que aconteceu ao fim, que é tipo, devolve-me a minha irmã. O filme também é muito curto. Acho que isso dificultou a que se explorasse essa parte. Sabes, outra coisa que eu achei interessante foi que eu descobri que o realizador... Tu estás a ver como a Disney e a Pixar e tipo a Marvel Studios têm uma espécie de grupo que ajuda com o guião, que é para tentar manter uma consistência. Por exemplo, a Pixar tem uma cena que é o Story Trust, se não me engano. Ok, estou a perceber. O realizador disse que neste filme não houve nada disso, porque o filme, segundo ele, não foi feito por comitê. O que é bem engraçado, porque ao mesmo tempo eu senti que o filme estava a ser feito por comitê, apesar de supostamente não ter sido. Eu acho que se calhar tem a ver com aquilo a que ele está habituado, tendo vindo da Disney. Exato, com o próprio hábito. Ele, ao estar habituado a uma estrutura, mesmo de forma subliminar, é algo que será referência dele. Yeah. Ou seja, nós quando temos hábitos, custa-nos alargá-los. E talvez nesse aspecto, sim, tenhas razão. Eu estou a ver aqui agora no IMDb. Ele teve um co-diretor, né? Teve? Sim, um John Cars. Trabalhou nos Incríveis, Interlaçados, Monstros e Companhia. Não foi um filme só dele. Ok. Eu estava a ir, por acaso, pelo Wikipedia. O que é para ti mesmo chinês do filme? Tu tinhas falado que existem pessoas a dizer que há muita coisa chinesa do filme.
Eu tinha visto algumas pessoas tipo no YouTube a comentarem sobre o quão o filme acerta nas relações de famílias chinesas. Por exemplo, um exemplo que deram foi a avó dizer à miúda: tu estás tão magra, não te andam a alimentar. Porque supostamente esse youtuber disse que isso é algo que quase todos os miúdos chineses já passaram por ter uma avó perguntar isto. Mas tipo, tu não sentes que isso também é uma realidade da avó portuguesa? Tranquilo. Aliás, tipo, será que eu estou a tentar perceber a referência. Na América, por causa da cena de fast food, toda a gente é gordo. Então o facto de haver a magro, se cá traduz que as pessoas pensam que não é normal as avós perguntarem se estás magrinho. Eu não faço ideia. Eu só achei que isso era algo bué banal. Eu acho que é algo bué normal em geral, mas pronto. Eu sei que em termos de referências tipo visuais, e isso está bastante fiel. Ainda por cima passa-se tudo numa vila que é turística, se não me engano. Por isso, apesar de grande parte da China agora ter arranha-céus, a arquitetura do filme era mais o tipo de arquitetura que tu irias encontrar num local turístico. Algo que eu reparei e que eu acho interessante foi o destino que deram ao coelho, e que eu acho que foi de uma forma um bocado subliminar. Imagina, há uma passagem de tempo nos primeiros 20 minutos de filme, ou seja, depois de que a mãe morre, entre 2 a 3 anos passam-se. E o coelho já tinha uma certa idade quando ela faleceu, porque foi uma prenda dos dois. O que é que me faz crer? O coelho ia morrer daqui a 1 ano ou 2. Então o destino dele foi ficar na lua. Para mim morreu. Eu sei que estou a teorizar um bocado, mas eu já fiz uma teoria sobre o porquê da Butterfree não aparecer mais no Pokémon. Então quando eu vi isso, eu fiz uma conexão também com o tempo de vida do coelho e o facto dele ficar lá, na lua, em vez de voltar para a Terra. Mas por acaso o coelho apaixonou-se lá bué depressa? Mas isso também é outra coisa. Os coelhos, geralmente, tu metes uma coelha e um coelho, estão logo a procriar. São animais altamente rentáveis. Então faz sentido que eles se apaixonem tão rápido. Eu não sei se eles pensam nestas coisas quando estão a escrever os personagens, mas de facto pensar desta forma até faz sentido. Mas bem, vamos terminar o podcast por hoje. Foi uma conversa muito interessante. Este filme, como outros que nós vamos falar ao longo das próximas semanas, foi nomeado para os Oscars. Como eu já disse no podcast do Soul, Soul vai ser sem dúvida o filme que vai ganhar o título de melhor filme de animação deste ano. No entanto, este filme é interessante para caso queiras ver em família. Há muita coisa dele que, desde a sua mensagem, desde ao estilo de animação que ele tem, pode ser um filme muito interessante de veres com alguma companhia. E é isso, basicamente. Espero-vos na próxima semana. Espero que tenham gostado. Já sabem, podem ver mais do meu trabalho em Sem Bilhete. Podem ver mais do trabalho do Adriano em Cabo Cinético. Podem ver-nos, nós os dois em conjunto, no canal do Lore da Disney. E a ouvir-nos aqui no Cassete Estragada, como vocês sabem. É tudo por hoje e muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.